Olha eu aqui de novo falando sobre o mercado, porque Arthur Jorge está fora do fogão, o Cuca está de volta ao Galo, tem notícia envolvendo Bahia e Santos, os dois estão gastando, hein? E tem uma joia do Inter que foi vendida. O Arthur Jorge realmente não vai ficar no Botafogo, isso claro que surpreende não só a mim, mas a todos. O técnico campeão brasileiro, campeão da Libertadores e que foi muito valorizado, né? Ele ganhou uma premiação de 17 milhões de reais, ele e a sua comissão técnica, né, por conta dos títulos conquistados. E a gente sabia que o assédio seria grande, ainda mais do mercado da Arábia Saudita, que está pagando muito para os treinadores, né? Ele já se acertou com o Al Rayyan, onde está indo, mas claro que nesse meio tempo a diretoria do Botafogo esperou que daqui a pouco ele pudesse dar um retorno positivo, que não aconteceu, e entendeu inclusive a diretoria de que ele já tinha um rumo definido, de que ele já tinha tomado a sua decisão. Claro que ele sai pela porta da frente, ele sai dentro de uma rescisão amigável, inclusive há uma rescisão, há uma multa de 2 milhões de euros que está sendo paga pelo clube saudita, exatamente para que o treinador tenha que se desvincular, porque a tendência é que ele permanecesse, ele tinha contrato. Pois bem, há uma multa sendo paga e mesmo assim o Botafogo entendeu que foi uma decisão do treinador, tudo certo, não tem problema, mas esperava que ele pudesse, sei lá, reconsiderar e permanecer. Quem está confirmando o técnico também, além do Grêmio com o Gustavo Quinteiro, é o Cuca. O Cuca está de volta ao Atlético Mineiro. Para muitos, o maior técnico da história do Galo, ele que ganhou aquela Libertadores em 2013, retorna em 2021 e ainda amealha a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro após 50 anos. Como será esse Cuca versão 2025 no Atlético Mineiro, não sabemos, mas é a sua quarta passagem em que o Cuca retorna ao Galo Mineiro, onde ele é muito bem quisto, onde ele é ídolo, onde ele vai ter tranquilidade para trabalhar. Tem notícias envolvendo o Bahia e o Santos, porque na verdade acho que eu até esqueci de falar no último mercado, que o Bahia contratou o Eric, meio-campista do Atlético Paranaense, que está numa barca aí, né, de vários jogadores liberados, falamos sobre isso, né, o Pablo, o Fernandinho, o Thiago Heleno. O Eric foi vendido para o Bahia ao custo de 4,5 milhões de euros, 29 milhões de reais, não é pouca coisa, né? Só que esse valor, o Bahia, que contratou, né, que gastou para contratar o Eric do Atlético Paranaense, acabou recuperando numa venda completamente aleatória, que ninguém imaginava, do Tassiano, do Bahia para o Santos. O Tassiano, que já tinha vestido a camisa do Santos, retorna agora por módicos 4,5 milhões de euros. 29 milhões de reais, 29 anos tem o Tassiano, que até faz seus golzinhos, dá suas assistências, eu conheço muito bem ele do Grêmio, é um cara muito voluntarioso, se entrega muito para o time, mas é caro, né? E mesmo assim, o Santos pagou isso ao Bahia para adquirir o Tassiano em definitivo, e o Bahia que acabou gastando isso para tirar o Eric do Atlético Paranaense. Essas movimentações aí, para vocês terem uma ideia. E para a gente fechar, o Gabriel Carvalho, uma joia revelada pelo Internacional, garoto que chegou a ser titular em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e para você ser titular do Inter aos 17 anos é porque você tem algo diferente. Eu confesso que ainda não vi. Porque assim, qualidade a gente sabe que ele tem, tá? Potencial a gente sabe que ele tem, mas quando chega no profissional, quando chega nesse nível de desenvolvimento, de desempenho, você espera algo diferente, como o Estevão, por exemplo, está fazendo no Palmeiras. Bom, eu sei que a comparação talvez não seja a mais feliz, mas é só para vocês terem uma ideia. Um jogador de 17 anos que tem uma interferência direta no time. O Gabriel Carvalho não tem isso. Ele tem bons recursos, ele tem qualidade técnica, ele tem personalidade, mas ele não consegue desenvolver o seu jogo individual pro coletivo como o Estevão, por exemplo, faz aos 17 anos. Mesmo assim, ele obviamente pela idade, né, e pelo potencial e pelo prestígio, sempre se falou em muitas propostas ao Gabriel Carvalho. E chegou uma da Arábia Saudita, do Al Qadisiyah, que é um time que subiu dessa temporada, né? Estava na B, digamos assim, na divisão de acesso no ano passado. Chegou agora na elite da Arábia Saudita e investiu muito. E está investindo com vários jogadores e tudo mais. O Al Qadisiyah ofereceu módicos, se eu não me engano,
16 milhões de dólares, mais 6 milhões de dólares em bônus, por metas estabelecidas, o que dá uma totalidade de 22 milhões de dólares. Estamos falando de mais de 130 milhões de reais e como o Inter tem 80% do negócio, 109, 110 milhões de reais limpinhos para o Internacional. Vou falar um negócio, baita negócio, hein? Porque o Gabriel Carvalho, apesar do potencial, ele ainda não aconteceu. Mas a gente não esperou ele acontecer, poderia ser que com o tempo, poderia, mas poderia não também. Então dentro desse risco, você amealhar mais de 100 milhões de reais, eu acho que está de bom tamanho. Não sei você pode comentar aqui sobre o que você pensa para a gente ter uma ideia. São as informações de mercado, tem várias situações acontecendo, né? O Oscar foi definido no São Paulo, o Corinthians está com várias movimentações aí, do Rony indo para o... em definitivo para o Mirassol, o Pedro Henrique para o Ceará, o Fagner para o Cruzeiro, entre outras situações, o Grêmio anunciando quinteiros, tem vários modelos de negócio aí que estão acontecendo no mercado da bola e sempre que possível eu vou chegar aqui e vou atualizar para vocês.